Vamos abrir as Escrituras na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 7 ao 10. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Estamos estudando, meditando, lendo, porque a intenção é ler mesmo a palavra e deixar que ela fale ao nosso coração. Estamos lendo a carta aos Efésios, estudando. E hoje vamos continuar. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 2, que estamos nele, o apóstolo Paulo descreve um quadro de depravação total do ser humano. Não há dúvida que ele descreve uma situação de depravação total do ser humano caído no pecado. Vamos até ouvir esses versículos. Capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Observe bem que o apóstolo Paulo diz aí, ele fala aí de um estado putrefato em delitos e pecado. Ele fala do envolvimento com o curso deste mundo, com a ordem estabelecida deste mundo caído e com o próprio Satanás, que ele chama aí de príncipe da potestade do ar. Ele fala de uma natureza caída, pecadora, pecaminosa, que todo ser humano nascido neste mundo tem, por causa da queda de Adão no pecado. Uma natureza que ele diz aí, merecedora da ira. Não merece nada além da ira de Deus. E quando a gente olha com a lupa da revelação do Espírito, o que nós vemos é mesmo uma depravação total do ser humano. Depravação total não quer dizer que uma pessoa é tão ruim, tão perversa, quanto ela poderia ser. A coisa é profunda e terrível. Pense nos líderes nazistas na Alemanha,
que fizeram coisas terríveis. Será que eles poderiam ter sido piores? Com certeza. Sempre há tempo e vontade para dar mais um chute. Pense em uma pessoa desonesta. Ela não é tão desonesta quanto poderia ser. Pense em uma pessoa corrupta. Ela não é tão corrupta quanto poderia ser. É uma questão de natureza, irmãos. Natureza que a pessoa traz desde que nasce em função da queda no pecado. A queda de Adão é a nossa queda em Adão. Assim como a nossa morte, a morte de Cristo é a nossa morte em Cristo para o pecado. Todos nós nascemos com essa natureza pecadora, corrupta, da qual o Senhor Jesus veio nos libertar. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não fique achando, irmãos, que esse é o caso de alguém. Alguém é assim. Não. Esse é o caso de todos. De todos. Segundo a revelação da palavra de Deus, o coração do ser humano é corrupto. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E não tem como brigar com a palavra de Deus. Posso até discordar, posso até me revoltar contra a palavra de Deus, mas ela diz aí que o coração do ser humano é corrupto e enganoso. A natureza do ser humano é corrupta. A corrupção está dentro do ser humano e profundamente instalada. Há uma tendência para a corrupção e violência desde a tenra idade, desde pequeno. Você pega vários brinquedos e dá para uma criancinha brincar. Ela, naturalmente e por instinto, vai escolher um brinquedo e se concentrar nele. E nem vai dar bola para os outros brinquedos. Mas, se chegar outra criança e você pegar essa criança e colocar com ela, e essa criança, visitante, pegar um daqueles brinquedos que ela nem estava aí para ele, e essa criança pegar esse brinquedo, é guerra. É o início de uma guerra terrível. Por quê? Porque tem natureza lá dentro e tem guerra dentro da pessoa. Tiago, capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Você notou? Diz aí que tem uma natureza e que a guerra está dentro dessa natureza, dentro do ser humano. Irmãos, a guerra que existe entre nós é uma guerra que parte de dentro de nós. A confusão que está
fora, vem de dentro. A briga que está fora vem de dentro. Você é briguento porque você tem natureza de briguento. É assim. O ser humano é corrupto por natureza. Agora, tem um ponto que eu quero que você entenda agora. Compreenda agora. Corrupção, preste bem atenção no que eu vou dizer, do ponto de vista da palavra de Deus. Corrupção não é só pegar dinheiro indevido, mas também aquilo que está estragado em nós. A nossa natureza, o nosso coração, nascemos estragados. E é isso que é corrupção. Não é só pegar dinheiro dos outros, dinheiro indevido. Nascemos estragados na fonte. E por causa disso, fazemos coisas ruins, perversas, pecaminosas e corruptas. É uma questão de natureza. É como um rio que está contaminado na nascente. A nascente está toda contaminada. Não adianta você descontaminar o curso do rio, você remover a contaminação do curso do rio, porque a contaminação está vindo da fonte, está vindo da nascente. Você tem que resolver lá. A corrupção do ser humano e da sociedade é uma questão de natureza. Você pode perguntar, mas irmão, tem muita gente boa. Eu conheço muita gente boa na sociedade, fazendo coisas boas. Eu sou testemunha. Tem mesmo. Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista religioso, moral e ético. Mas, meu irmão, o potencial perverso está dentro e pode se manifestar a qualquer momento. Pode se manifestar a qualquer momento, pode não se manifestar. Por uma série de fatores, como as leis, punições, porque tem punição, a educação, a religião, questões éticas e morais, mas a natureza, insisto em dizer, está dentro em rodilha, como cobra. Pisa na rodilha da cobra, pisa, para você ver. Ela está quietinha lá enrolada. Pisa. É como uma cascavel que nunca picou ninguém. É até mansinha e domesticada. Como diz o ditado, é cobra criada. E tem outra cascavel. Essa é nervosa. É brava. E ela já picou pelo menos 10 pessoas e pelo menos a metade morreram. E você tem uma mansinha que não mordeu ninguém e uma nervosa. Pergunto para você, qual das duas? A mansinha ou a brava? Você quer levar para enfeitar o seu jardim ou colocar as suas crianças para brincar com ela? Qual você quer? Nenhuma, né? Você quer distância das duas, da nervosa e da mansinha. Porque é uma questão de natureza e o veneno é o mesmo e pode morder. Você já ouviu falar em uma cobra
chamada Urutu Cruzeiro. Já ouviu? Você já ouviu? Então, ela tem esse nome porque ela tem a cabeça no formato cruciforme. Tem muita gente assim no cristianismo. Tem a cruz na cabeça, é como o Urutu Cruzeiro. Tem a cruz na cabeça, mas não tem a cruz na experiência. Não morreu com Cristo. Está aí. Mexe. Às vezes não vai na garganta do outro, mas fica magoado. Pior ainda. Muita gente boa não tem a chance de cometer um grande ato de corrupção, mas no dia a dia são revelados pequenos lances que evidencia a existência de uma velha natureza, de um velho homem aí bem vivo dentro da pessoa. A escola, ela educa, mas não resolve a questão da natureza. Só torna mais sofisticada a natureza. Tem isso. A religião também não resolve. Pode dar uma amansada no cara, na pessoa, mas não resolve. O que resolve? O que resolve é a cruz. Você tem que morrer em Cristo Jesus. Ele veio para isto, para nos fazer morrer com Ele lá, para resolver a questão da natureza. Jesus veio para acabar com essa natureza corrupta e pecadora, com essa vida. E como que Ele faz isto? De uma única maneira. É uma única ação, uma única medida, uma medida radical. É pela morte no corpo dele na cruz. Tem que morrer para ganhar uma nova vida. A vida de Cristo, a natureza de Cristo, Cristo vivendo em nós. Sem a morte do velho homem ou da velha natureza, não pode haver mudança significativa e nem salvação real. Agora a vida de Cristo em nós é santa, ela não é corrupta. A vida de Cristo em nós, irmãos, é a força em nós contra o pecado e todas as suas formas de corrupção. A santidade de Cristo em nós é o poder contra a corrupção, seja ela qual for. Então, irmãos, esses Efésios eram, como diz um ditado popular, o ó do Borogodó. Terríveis. Nós também. Eu também. Mas Deus, em Cristo, salvou esses Efésios dessa depravação total, dessa situação, e nós também. Ou você acha que você é melhor do que os irmãos Efésios, que Deus salvou? Não é não. Toda loucura se concentrava em Éfeso. Adoração à deusa, a religião de mistérios, culto ao imperador, deuses gregos e romanos, depravação de toda espécie, tudo estava embolado em Éfeso. Mas não era só isso. Isso era só a casca, porque eles estavam mortos em delitos e pecados. A situação interior deles era uma situação de pecado.
pecado, uma situação podre, de natureza pecadora e perversa. Eram parceiros do diabo, porque seguiam o diabo, diz a palavra de Deus. Eles mereciam a ira de Deus, mas Deus os amou. Vejam, os irmãos, apesar disso tudo, Deus os amou a si mesmo e os tratou com graça e misericórdia. Que Deus é este? É o Deus rico em misericórdia, amor e graça. É o Deus Salvador. Irmãos, a nossa condição era de rejeição. Eu tinha que ser rejeitado. Mas Deus, em seu amor, nos preferiu, me preferiu e teve grande misericórdia de nós. Não empolga você? Escute o que eu vou lhe dizer. Não haverá ninguém que chegará lá, no céu, na nova terra, na nova Jerusalém, onde Deus nos levar, e dirá: afinal de contas, eu mereci estar aqui. Ninguém, porque ninguém merecia e nem merece. Não dirá sequer: eu fiz a escolha certa, por isso estou aqui. Nem isso. Você pode até pensar que irá dizer isto, você regenerado. Você pode até pensar. Nós somos limitados mesmo na compreensão, mas quando chegar lá, você não dirá nem isto. Deus me salvou, não porque eu era bonzinho, tá, irmãos? Porque tem gente que pensa: não, eu sou bonzinho, por isso que estou aqui. Deus olhou para mim porque eu sou bonzinho. É o contrário, meu irmão. Ele me salvou não porque eu era bonzinho, porque eu nunca fui bonzinho, e nem porque eu merecia. E Deus, na sua graça maravilhosa, providenciou uma salvação tremenda. Ele tratou os nossos pecados na cruz do Calvário, nos perdoou, nos redimiu. Lá na cruz ele nos atraiu a si em seu corpo, nos fez morrer com ele para o pecado. Depois disso, o Pai entrou com a ressurreição, com o seu Espírito, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos. Nós fomos ressuscitados em seu Filho, juntamente com ele, e com ele Deus nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e agora Cristo é a minha vida, Cristo vive em mim, o tudo que ele é. Por que ele fez tudo isto? Por que Deus fez isso? Qual o propósito? Então nós vamos... Qual o propósito de Deus fazer tudo isto? Vamos voltar no versículo 7, que foi lido no início, e vamos ouvir novamente. Efésios 2, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí está a resposta. Por que Deus fez isso com você? Com os Efésios, comigo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar na eternidade a suprema riqueza da sua graça.
A nossa situação era uma situação incorrigível, irreversível, mas Deus entrou com a sua graça, fazendo a mudança. Os séculos vindouros se referem ao futuro indefinido, à eternidade. Você entendeu? Você está entendendo o que a palavra está nos dizendo aqui? Deus quer mostrar para todos a suprema riqueza da sua graça através de nós. Somos a amostra da sua bondade, misericórdia e graça. Olhe para o quadro de depravação total, de onde Deus nos tirou, e o que somos agora em Cristo. Somos a amostra grátis de Deus, da misericórdia. Eternamente demonstraremos a suprema grandeza da sua graça. É isso, irmãos. Eu estou demonstrando a suprema grandeza da graça de Deus para o mundo e para todos, em todas as dimensões, porque até os anjos estão nos observando. E não é por causa de você, é porque quando ele olha para você, sabe o que ele vê, irmãos de Rabelo? A graça maravilhosa de Deus. Quem era este? Quem ele é agora? Isto é graça. Até os anjos estão olhando e ficam admirados, porque eles estão aprendendo com a graça de Deus. Talvez, quem sabe, essa seja uma das razões porque Satanás ainda não foi destruído com os seus anjos caídos. Parece que Satanás sugeriu que Deus só é amado, só é adorado porque ele compra essa adoração, porque ele compra os seus amores em troca de bênçãos. Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Não é isso? A ideia parece que é essa, né? Parece que ele está dizendo para Deus: olha, o Senhor compra os seus amores, compra a adoração com bênçãos. É por isso. E amor comprado não vale a pena. Não vale a pena, não. Se tiver interesse que não seja só o interesse do amor mesmo, não vale a pena. Mas Satanás não entende de amor, não é?
Satanás é assim que ele faz com as pessoas. Ele oferece. Depois você pode ler Mateus 4, Lucas 4, texto que fala da tentação, que ele está ali oferecendo em troca, em troca, em troca. Ele é assim. Mas Deus não é. Aí, Deus permite acontecer coisas conosco. Ele permite acontecer um monte de coisas conosco para mostrar que Ele é amado e adorado pelo que Ele representa para nós, pela pessoa maravilhosa que Ele é, pelo caráter dEle, pela pessoa dEle mesmo, em troca de nada. Não vou citar o nome aqui, mas um irmão daqui, que morreu em uma situação bastante difícil, né? E 5 dias antes da morte eu estive com ele onde ele estava, e estava só a gente, e eu sabia qual o texto que ele gostava muito, mas ele não bebia, não podia mais beber água, nem comer, e estava sentindo dores terríveis, porque estava em estado terminal, câncer. E aí? O que o irmão vai dizer? Aí ele citou Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim qualquer outra coisa. Eu não preciso de cura. Eu não preciso de ser aliviado da dor, nem água para beber, nem comida. Eu não preciso de nada disso para poder adorar a Deus e amar ao Senhor. Você entendeu? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça, em bondade de Deus para conosco. Satanás é envergonhado. Aqui está alguém que está amando, adorando por aquilo que Deus é, em troca de nada. E quando Satanás olha para nós, ele vê a bondade de Deus e fica muito furioso. Quando Satanás olha para você, ele vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e ele fica louco. Ele não vai deixar você tranquilo, não. Eu sou a prova da bondade de Deus. Eu sou a propaganda da graça de Deus. Você não precisa nem pregar nada. Você não precisa falar nada. Você em si, você regenerado, você é a propaganda da graça de Deus. O que Ele fez comigo é a prova suficiente para mostrar a sua imensa bondade, a sua rica misericórdia, seu amor incondicional e eterno, sua graça maravilhosa. Quando os anjos de Deus olham para nós, eles ficam maravilhados, admirados. Por quê? Porque eles também veem a bondade de Deus para conosco. Mesmo os anjos eleitos de Deus, que sempre estiveram na presença de Deus, ficam atônitos com o que veem na igreja e através da igreja. Porque estão vendo a suprema grandeza da graça de Deus. O que é que você vê quando olha para a igreja?
Eu, quando olho para os irmãos, eu vejo a graça. Ou vocês acham que vocês eram bonzinhos? Vocês eram terríveis. E terríveis para vocês é pouco. Mas Deus chegou e salvou. Então, quando eu olho para vocês, eu vejo a graça. Tem irmão que olha e vê defeito, fica nervoso, né? Fica bicudo. Você está bicudo com quem? Com aquele que Deus salvou? É só isso que você vê? Eu sei que não se empolga. Tem irmão, e não estou dizendo que está errado isso, tá? Tem irmão que fica empolgado demais, porque Deus o livrou de um perigo, um acidente, ou uma cura, ou coisa assim, ou um emprego. Deus o livrou de um perigo, e ele fica tão empolgado que ele não para mais de falar nisso. Todo testemunho dele é falando isso. Fica empolgado demais. Ô, meu irmão, isso é muito pouco. Isso é pequenininho, rapaz. Pelo amor de Deus, olhe para o Calvário. E se você olhar para o Calvário, onde Cristo morreu por nós, se entregou por nós, você olha para o Calvário ali, e você não se empolga, e aí você vai se empolgar mesmo, profundamente, porque é ali que você vai ver o amor de Deus derramado por nós e a suprema grandeza da sua graça. E aí fale o tempo todo disso. Aí pode. Satanás tem ódio inominável da igreja, porque quando ele olha para a igreja, ele vê a suprema grandeza da graça de Deus. Lembra do texto que foi lido lá de Jó, capítulo 1? Satanás está lá querendo dizer que Deus é um carrasco, que Deus não é bom não, que é um Deus interesseiro e egoísta. Então, irmãos, quando eu olho para a igreja que Deus salvou, para as pessoas que Ele salvou, eu vejo o amor dele. Amor sem limite, incondicional, porque a gente não merece. E agora somos a propaganda viva da sua graça, no presente século e nos séculos vindouros. A essência da graça é que ela é grátis. Você não paga nada e nem dá nada em troca. Com Deus não tem escambo, você não troca nada. Deus é a fonte da graça e nós somos o alvo da graça. Pela graça sois salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você notou? Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça, mediante, porque a fé já vem da graça e da palavra de Deus para você crer. A fé é a mão que recebe a graça de Deus. Você só tem que receber, sem pagar nada. Não custa nada, apenas é recebida pela fé. A graça está por trás da fé, e não a fé por trás da graça. A graça está por trás da fé, que chega até o meu coração pela pregação da palavra, conforme está escrito em Romanos 10, versículo 17, né? Mas não precisa ser lido agora. Diante disso, você pode exercer fé ou a sua rebelião, né? Você pode rejeitar ou
aceitar? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo entendeu que ele era a obra de Deus. Eu sou a obra de Deus, eu sou o trabalho de Deus. Quando alguém faz um trabalho para você, irmão José Rabelo, você contratou, ele fez o trabalho, depois você vai lá olhar, né? Se for um trabalho relaxado, você nunca mais chama, né? Se for bem feito, você gosta e até indica para outros. E o trabalho de Deus? Ele regenerou você. Mas isso é bem feito. É a obra de Deus. Você é a obra de Deus. Deus fez a obra. Então Paulo entendeu que ele era a obra de Deus. Ele era a obra, a criação de Deus realizada em Cristo. Essa obra, esse trabalho de Deus, que resultou na nossa regeneração, ela é em Cristo. Feituras, né, dele, criados em Cristo. Criados em Cristo é a nossa regeneração. A nova criatura. Que envolve a destruição da antiga, da velha criatura, para se estabelecer a nova. É morte e ressurreição em Cristo Jesus. Agora tem obras, boas obras. Mas aí diz que essas boas obras não foram preparadas por mim. Diz aí que foram preparadas por Deus de antemão, para que, uma vez regenerado, eu pudesse viver essas boas obras, praticar essas boas obras. Não são obras para a salvação, pelo contrário, estão vindo da salvação. São obras que vêm da salvação. Essas boas obras não nos ganham a salvação, pelo contrário, elas provêm da salvação. Pela graça somos salvos, pela fé que nos foi dada como dom de Deus. Negócio que também é dada, a fé é dada, se é dada é graça, né? Somos criação de Deus em Cristo, para que façamos as obras que Deus já preparou para que nós fizéssemos. Você vê? É um pacote fechado, é um pacotão. Você consegue imaginar um cristão nascido de novo dizendo: eu sou salvo, estou salvo, agora eu posso viver do jeito que eu quiser? Eu não imagino. Então não é nascer de novo. Você tem que andar nas obras, praticar as obras que Deus preparou para você de antemão. Eu vou fazer do jeito que eu quero, do meu jeito. Não. Se você pensa assim, quero lhe dizer, isso é um insulto ao Filho de Deus. E é o que Ele fez por nós. É um insulto a tudo que diz respeito ao Evangelho. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Amém?